Ora viva, boa tarde a todos. Muito obrigado antes de mais por estarem aqui connosco. É um prazer de novo. Obrigado à Câmara de Valongo, a toda a organização deste Entre Linhas. É um prazer estar aqui de novo. Vamos então à gravação do Sobre Carris. Porque a felicidade exige-nos que antecipemos o futuro. O Grupo Leonesa está apostado em fazer do norte de Portugal o lugar mais feliz do mundo para se trabalhar e para se viver. O futuro precisa de locomotivas, de carruagens, de passageiros e de energias renováveis. Por isso promovemos o comboio como um motor que nos liga ao futuro pelos carris do presente. Trouxemos o comboio até Lessa do Balio e agora levamos o comboio até si. Porque as linhas que nos separam são aquelas que nos unem. O Grupo Leonesa patrocina o podcast Sobre Carris. Viva este episódio que estamos a gravar em Hermesinde, no Entre Linhas, a Festa do Ferroviário. Estamos na 3ª edição. É totalmente dedicado à alta velocidade, que é o tema deste ano. Mas antes de arrancarmos, queria só aproveitar para relembrar o Pedro André, que é uma das figuras da Train Spotter, uma revista feita para gente apaixonada pela ferrovia. O Pedro, infelizmente, deixou-nos esta semana e em nosso nome fica o obrigado pelo trabalho e pelo amor à ferrovia que desde sempre dedicou. Nós estamos na semana em que conhecemos os planos do Governo para o novo aeroporto, para a 3ª travessia do Tejo, para a alta velocidade no eixo Lisboa-Badajoz-Madrid, mas não deixa de ser prioritária a ligação Lisboa-Porto-Vigo. Foi também muito sobre essa ligação que estivemos focados no debate que aconteceu ainda antes desta gravação ao vivo do Sobre Carris. Carlos Cipriano, foste o moderador deste debate e por isso pergunto-te, estás com que perspectiva sobre estes desafios que a alta velocidade nos vai deixar nos próximos anos? E já percebemos que são muitos os desafios, Carlos. Bom, eu acho que no debate houve quase momentos em que houve uma grande sintonia, claramente, e toda a gente estava de acordo com a alta velocidade, havia quase como que uma magia no ar, estava toda a gente convencida de facto que isto vai avançar. Foi referida a importância do projeto de alta velocidade não só para aquilo que é imediato, que é a mobilidade nacional das pessoas, mas também nas questões ambientais, a transição energética, a própria independência energética do país, a coesão territorial e a importância da alta velocidade para a geografia das cidades, o efeito multiplicador que isto tem na economia portuguesa, o ecossistema ferroviário, tudo isto. E, portanto, foi um debate bonito, muito interessante, ficamos todos convencidos. O meu problema é que eu, entretanto, isto acaba e eu caio na real e recordo-me que ando há 30 anos a assistir a debates, a conferências, a seminários, a congressos sobre a alta velocidade, onde estas coisas já foram ditas muitas vezes e com as mesmas certezas. E, portanto, eu tenho que manifestar mais uma vez aquele ceticismo que os meus camaradas já conhecem em relação a isto, é que tenho algumas dúvidas, porque um país que não consegue resolver na ferrovia as questões básicas, por vezes, que não são necessários milhões para resolver, são questões simples de resolver e que não resolvem, como a o comboio chega limpo e chega a horas e que já não está a acontecer. As escadas rolantes das estações que não funcionam. As máquinas automáticas que não funcionam, que são antigas e que são poucas. Quando é necessário para viajar, por exemplo, para ir do Bom Barral para São Martinho do Porto e fazer um transbordo nas Caldas da Rainha. Isto são pequenos exemplos de questões que podem ser resolvidas neste país em termos de ferrovia e que não são resolvidas. Lembrei-me agora de outra. Os horários dos comboios afixados em estações, colados com fita adesiva nas janelas no exterior. Há outras coisas também. Por exemplo, eu vou apanhar o Alfa ou Intercidades e não sei qual é a ordem das carruagens. Eu estou numa carruagem e depois as pessoas andam de um lado para o outro em correria a tentar encontrar a carruagem. Pronto, tudo isto, de facto, quer dizer, como é que este país quer ter alta velocidade daqui por uns anos a funcionar quando não resolve estas coisas básicas que para mim, neste momento aqui agora, seriam as mais importantes? E não falo só nisso, quer dizer, também quando as obras da Beira Alta se eternizam, quando não se reabre o Pocinho Barca d'Alva, quando a linha do Douro basicamente parou em termos de projetos ferroviários no Ferrovia 2020, quando as obras na linha do Oeste derrapam, quando a linha do Norte provavelmente, se houver alta velocidade na data prevista, como hoje foi falado, provavelmente ainda terá troços que não foram ainda modernizados.
Ou com a linha do Minho, dúvidas. que supostamente foi modernizada, mas depois não se aceleraram propriamente os termos de viagem. Refere-se à peça que escrevi hoje no Público, sim, onde isto é a prova do fracasso, de facto, de uma modernização, porque gastam-se quase 30 milhões de euros para modernizar uma linha férrea, que fica eletrificada entre duas cidades, Porto e Viana do Castelo, e, pelos vistos, não funciona. Porquê? Porque, entretanto, temos os autarcas a pedir para se criar uma linha de autocarros regional e financiá-la. Portanto, isto é a prova de que a ferrovia aí, de facto, fracassou. E com estes exemplos todos, poderíamos continuar, eu manifesto, de facto, as minhas dúvidas em relação a esta euforia quase em relação à alta velocidade. Posto isto, eu estou de acordo com o projeto. Eu desejo que haja alta velocidade. Mais do que alta velocidade, novas linhas. E novas para aumentar linhas a capacidade. mesmo convencionais, claro. Agora, enfim, quer dizer, e pronto, relevo que estou de acordo com o projeto, acho que faz sentido este Lisboa-Porto-Vigo, faz sentido o Lisboa-Badajoz-Madrid, tudo isto faz sentido e, sobretudo, faz sentido que seja feito em Bitola Ibérica, porque é a forma de integrar estas autoestradas ferroviárias, como às vezes costumo chamar, na rede convencional e fazer com que tudo isto fique integrado e que todo o país beneficie das linhas de alta velocidade e não sejam apenas duas linhas segregadas do resto da rede. E, portanto, eu estou inteiramente de acordo com o projeto. Às vezes também fico muito contente, acho que isto vai mesmo acontecer, só que, desculpem-me travar a fundo, mas há 30 anos que eu ando a ouvir falar nisto e continuo com dúvidas, lamento. Deixa-me ir às novidades desta semana, porque, como sabemos, o Aeroporto Internacional de Lisboa terá uma nova localização, será fechado o atual aeroporto na Portela de Sacavém e passará a situar-se na margem sul do Tejo. Luís de Camões. Chamar-se-á Luís de Camões, tudo correr bem, e passará a situar-se na margem sul do Tejo, numa localização que todos nós conhecemos como a Alcochete, apesar da Câmara de Benavente fazer muita força para que se chame Aeroporto de Benavente, mas pronto. Na realidade fica no conceito de Benavente, freguesia de Samora Correia. Não interessa. A questão aqui, Diogo, é... Portanto, temos um aeroporto com uma localização definida, que terá de ser integrada nestes eixos de alta velocidade. Exatamente. Como é que vamos servir o aeroporto? Não te vou perguntar especificamente se é a melhor localização de todas elas. O que eu me pergunto é como é que vamos fazer com que a ferrovia sirva este aeroporto? Porque em Portugal a ferrovia pesada não chega aos aeroportos. Aqui no caso do Francisco Sá Carneiro temos o Metroporto, é verdade. Mas falta a tal última milha. Falta depois... E eu olhei propositadamente para o Presidente da Câmara de Valongo. Exatamente. Portanto, continuamos sem ferrovia pesada no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Em Lisboa temos metro também, mas os comboios ficam na Estação do Oriente. Depois, no Algarve, vamos ter um Metrobus a servir o aeroporto. Os comboios... Alguém no público fez rio-se. Vão passar à margem. Portanto, em princípio, será a primeira vez que vamos ter um aeroporto construído de raiz e com a ferrovia pensada para servir aquele aeroporto. Que comboios e que serviços podemos ter naquele aeroporto e que ligação faz sentido nós levarmos até lá? Faz sentido desviarmos a linha que vem da terceira travessia do Tejo para o aeroporto e depois para seguir para Madrid? Faz sentido que os serviços não passem pelo aeroporto, os que vão para Madrid? Faz sentido que os comboios entrem em Lisboa pela margem sul do Tejo, através da terceira travessia, depois de servir um aeroporto? Pois é. Qual é que é a perspectiva que tens, Diogo? O aeroporto é um enorme polo gerador de tráfego e convém que tenha lá comboio, muitos serviços de comboio, quer seja internacional, expresso, regional... português, isto é, suburbano até, se for preciso, porque haverá uma nova ponte, não se sabe se só ferroviária ou se também terá tabuleiro rodoviário e também terá tráfego suburbano e regional. Portanto, o aeroporto tem que contemplar toda uma estação de comboios no aeroporto, tem que contemplar todos estes serviços. Agora, se vai haver um anel que feche o circuito ou não, tem que ser muito bem pensado, porque o próprio Plano Ferroviário Nacional, pelo menos os documentos que estão em estudo, já abordavam as duas hipóteses, que era, ou estamos numa margem, que é a margem que passa, por exemplo, por Vila Franca de Xira, que tem andado a discutir se vale a pena quadruplicar a linha do Norte ou não, e depois, eventualmente, a última fase do plano de alta velocidade do Lisboa-Porto, como mostramos aqui há bocado no debate, ou então se faz sentido passar para outra margem, e aí a perspectiva muda um pouco, porque o comboio chega a Lisboa, mas chega não por Vila Franca, mas chega por Alcochete. E isso tem que ser muito bem estudado, porque
as decisões vão ser tomadas são para 100 anos, em termos de infraestruturas. E já agora deixa-me acrescentar uma coisa, é que tecnicamente o Sá Carneiro, o aeroporto de Sá Carneiro, vai ter primeiro o comboio pesado do que o Luís de Camões, porque, de acordo com os atuais planos, é suposto que o comboio de alta velocidade chegue à estação aeroporto de Sá Carneiro em 2032, enquanto que, no caso do Luís de Camões, será em 2034. Vamos ver se... E estou a dizer várias vezes Luís de Camões, que é para nós nos começarmos a habituar. A familiarizar com o nome. Vamos ver se depois as datas se cumprem. Já sabemos que estamos em Portugal e que as derrapagens são comuns. Não é só em Portugal. Na Alemanha aconteceu em vários sítios. Mas, Carlos, pergunto-te como é que temos de servir este aeroporto de ferrovia? Imagino que temos de servir este aeroporto com ferrovia. E qual é que é a melhor maneira de o fazer? A maneira que não deve ser feita é aquela que foi apresentada, na minha opinião, que é fazer um ramal para o aeroporto, aquilo que os franceses chamam cul-de-sac, porque o aeroporto, sendo um hub, sendo uma infraestrutura muito importante, não é só para servir Lisboa, portanto não pode ser um ramal de uma linha para Lisboa, tem que ser uma variante ou uma linha que passa ali e que sirva em simultâneo Lisboa e o resto do país. Portanto, aquilo que o Diogo estava a dizer é verdade, ou seja, o desejável é que, aterrando-se no aeroporto Luís de Camões, seja possível apanhar um comboio para o Porto e um comboio para Lisboa, um comboio para o Algarve e um comboio para Badajoz ou para Madrid. E, portanto, seja qual for a solução, eu penso que esta não é a desejável, porque um ramal é uma coisa muito pouco chinho. Portanto, tem que ser encontrada uma solução em que do aeroporto se possa viajar em comboio, de preferência de alta velocidade, para estes destinos no país. Pergunto-te também, porque tu escreveste sobre isto, passou a ser prioritário para o Governo, não tão prioritário como a ligação entre Lisboa, Porto e Vigo, na Galiza, mas também prioritário no aspecto em que agora há uma cronologia que nos diz que em 2034, teoricamente, as duas capitais teriam de estar ligadas em 3 horas, coisa que pelas tuas contas já percebemos que será muito, muito complicado, mas percebes esta prioridade que o Governo quis dar, ou este sinal que o Governo quis dar de que nós vamos fazer esta ligação para o Norte e vamos ligar as duas maiores cidades do país, mas também não esquecemos a ligação para Madrid? Faz sentido apostarmos na alta velocidade? Eu acho que isto foi anunciado, no fim de contas, eu confesso que não valorizo muito, apesar de todo o circo mediático que se seguiu a estas decisões, que de facto o aeroporto, ok, foi decidido, e depois à boleia do aeroporto falou-se na TTT e na linha de alta velocidade para Madrid. Mas tudo isto foi um bocadinho para o Governo fazer prova de vida, porque se agora por absurdo o Governo caísse e houvesse um Governo daqui por uns meses, o novo Governo deveria dizer, bom, agora também vamos fazer uma alta velocidade de Lisboa para Faro e Huelva. Portanto, isto é muito fácil de anunciar, não é? Até porque o que foi anunciado e agora o que foi apresentado ou comunicado como grandes decisões estratégicas já, de facto, estavam definidas e, diria, pré-decididas. Elas já fazem parte do PNI 2030. A terceira travessia do Tejo está no PNI 2030, a linha de alta velocidade Lisboa-Madrid também já estava prevista. Portanto, nada disto é totalmente novo, mas depois a mensagem que passa na comunicação social, de facto, é como se fosse uma coisa nova e, portanto, na verdade, bombástica. Tudo isto já estava pré-definido, já estava escrito e, portanto, não há assim nada de novo nisto. É óbvio que é lógico que terá que haver uma linha de alta velocidade para Madrid, haverá, não sei quando, qualquer dia, e isso faz sentido também porque é o puzzle em falta na rede ferroviária nacional, é a terceira travessia do Tejo. Agora, quanto àquilo que me perguntas das 3 horas Lisboa-Madrid que foi anunciado com pompa e circunstância, eu penso que isso não vai ser possível, lamento, mas no tempo da RAV, portanto há uns 15 anos atrás, quando se falava no Lisboa-Madrid, até se falava em 2 horas e 45 minutos. Mas era uma linha de alta velocidade parametrizada para 350 km/h e já não é nada disso que neste momento está em cima da mesa. Neste momento, para começar, o que está a ser feito do lado português entre Évora e Elvas era uma linha que era só para mercadorias, mas entretanto assumiu-se que também permitiria que passasse comboios de alta velocidade a 250 km/h. É claro que não trouxe 90 km de 250 ou 300, a diferença não é muita, mas apesar de tudo já não é os 300, 250, e vai obrigar a que entre Lisboa e Évora a linha tenha que ser mesmo para 300. Não pode diminuir para conseguir chegar-se de Lisboa à fronteira numa hora, porque depois só há 2 horas para chegar a Madrid. O que implica também que a própria TTT
tem que ser concebida para que, em cima da TTT, a travessia do Tejo tem que ser numa velocidade bastante elevada. Não digo a 300 a hora, mas não pode ser a 120 ou 140. Tem que ser acima de 200, provavelmente. Provavelmente por aí. Ora, do lado espanhol, as coisas também não tão simples. Para que houvesse Lisboa-Madrid em 3 horas, era necessário que de Badajoz a Madrid se demorasse 2 horas. E isso já sabemos que não vai acontecer. Primeiro porque os espanhóis fizeram um downgrade ao projeto, portanto já não é para 350, é para 300. Os troços que já existem só circulam a 250, embora provavelmente ainda subam para 300. Há a questão de Toledo que está para resolver, que é o acesso a Madrid, que também está tudo em aberto. Ou seja, aquilo que foi apresentado e que resultou de uma conversa entre os dois ministros de infraestruturas dos dois países é muito fácil de anunciar porque é só para 2034. Mas o que foi dito das 3 horas, eu aposto que não se vai conseguir fazer Lisboa-Madrid em 3 horas. Será, na minha opinião, em 3 horas e meia, o que eu também aplaudo. Olha, mas Luís Montenegro tem uma coisa interessante, que é, atualmente, o limite de mandatos do Primeiro-Ministro é 12 anos. Se tudo correr muitíssimo bem para ele, pode ser ele a anunciar e pode ser ele ainda a inaugurar a nova linha. Nunca se sabe. Os analistas políticos acreditavam que esta legislatura ia ser muito curta. Tu já estás a prever um futuro político muito Não, longe. estou só a exagerar muito nesta questão. Sabemos também, o Ministro das Infraestruturas já disse que este troço até Évora será uma PPP, muito provavelmente. Portanto, vamos recriar o modelo que está a ser implementado na primeira e na segunda fase deste eixo entre Lisboa e Porto. E depois de Évora até Badajoz, o que está a ser construído não é uma PPP, portanto é uma obra de adjudicação feita pela IP, normal. Portanto, estes modelos de exploração, isto depois não vai ser uma grande confusão na prática no futuro, Diogo? Faz sentido, estamos a falar, ora aqui fazemos PPP, ora aqui não fazemos, vamos lançar a terceira travessia do Tejo, mas não sabemos se fazemos com tabuleiro rodoviário ou fazemos sem tabuleiro rodoviário. Estes anúncios, sem haver já uma definição mais clara, são um erro. O problema é, por exemplo, anunciou-se aeroporto e o estudo de impacto ambiental, pelos vistos, tem que ser feito novamente, porque o anterior caducou. E também, com certeza, que terá de haver estudos de impacto ambiental para as novas linhas, para a nova ponte, enfim. E quando se fala de parcerias público-privadas, convém que os termos sejam muito claros, porque se voltarmos para 2010, 2011, 2012, adjudicou-se o Poceirão Caia, um dos subtroços do Lisboa-Madrid, depois o acordo foi cancelado, não se fez nada, e ainda hoje está-se a discutir em tribunal arbitral se o Estado tem que indemnizar um consórcio, que é o consórcio ELS, que tinha, por exemplo, a Brisa, era um dos elementos deste consórcio, e ainda hoje não se sabe se este consórcio tem direito a mais de 200 milhões de euros, porque o valor original eram 150 milhões, só que, entretanto, juros, inflação e afins, o valor já aumentou um pouco. E exatamente agora, como nestas parcerias público-privadas, se as coisas não forem muito claras e se começar com marchas atrás, redefinições e afins, podemos cometer exatamente o mesmo erro, que é, não se constrói nada e depois andamos a pagar indemnizações. E depois quem está de fora vai ficar a pensar, então andam a anunciar isto e depois não há benefícios, como é que é? Deixa-me perguntar, Diogo, como este país ama tanto os carros, se será mais fácil construir uma terceira travessia do Tejo se tiver também um tabuleiro rodoviário acompanhado? Já há tantas pontes ali no Tejo, perto de Lisboa. Vamos só ver, então. Temos em Santarém, temos a Ponte da Lesíria. Ela existe, a Ponte da Lesíria. Só para dizer, é ali entre o Carregado e Samara Correia, diria. Sim, na zona de... Ela existe, apesar de ter poucos carros por dia, basta ver os dados de tráfego da Brisa. Há a Ponte Marechal Carmona entre Vila Franca de Xira e Porto Alto. Há depois a Vasta Gama e depois ainda temos a Ponte 25 de Abril. Será que ainda é preciso mais uma ponte rodoviária para ligar as duas margens? Planos há para mais ainda, não é? Algestra Faria é um dos exemplos. Carlos Cipriano. Isso é o ferry. Obviamente, eu não tenho dúvidas que a nova ponta de ser travessia do Tejo vai ter um tabuleiro rodoviário. Pessoalmente não concordo, eu ambientalista me declaro, acho que não devemos Mas és um ambientalista moderno. Não devemos facilitar que haja mais carros a entrar a Lisboa. Portanto, é tudo que sejam vias para facilitar mais acesso a Lisboa, portanto, é contraproducente. Portanto, na minha opinião, essa ponte deveria ser exclusivamente ferroviária. Agora, para começar, a partir do momento em que se põe a IP a estudar o assunto, é óbvio que a decisão está tomada, porque a IP resultou da fusão da Refer com as estradas de Portugal e, portanto, o que se vai argumentar é muito simples, quer dizer que o delta, a diferença para construir a ponte só com o tabuleiro ferroviário e construí-la com o tabuleiro rodoviário,
é muito pequena e, portanto, vale a pena pôr lá o tabuleiro rodoviário. À escala. E depois vão também argumentar que, ao mesmo tempo, isso vai permitir diminuir o tráfego nas outras pontes. Agora, volto a dizer, o que vai fazer é aumentar ainda mais a carga de tirar automóveis. as pessoas que estavam a passar do Barco do Barreiro para Lisboa, a passar para virem de carro. Aliás, devo dizer que eu recordo-me ainda desse processo. Eu acho que a ponte de Vasta Gama é muito bonita, etc., mas nunca deveria ter sido construída, porque na época em que foi decidido, o que estava em causa era ou a ponte de Vasta Gama ou uma ponte de Chelas-Barreiro rodoferroviária. Mas a vaidade de um ministro à época, que depois foi para presidente da Lusoponte, decidiu que não, vamos fazer aqui uma ponte muito comprida, só rodoviária. Porque se tivesse sido construída na altura uma ponte rodoferroviária no Chelas-Barreiro, já não estávamos agora aqui a discutir isso e o problema estava resolvido e nós já há 30 anos que teríamos comboios mais rápidos a chegar mais cedo ao Alentejo, ao Algarve e até para a Espanha. Sim, e portanto, no final, acho que essa ponte deveria ser exclusivamente ferroviária. Porque no final da década de 1980 já se falava na necessidade de uma segunda ponte ferroviária. Além do tabuleiro inferior da ponte 25 de Abril, ter que haver uma outra ponte ferroviária. E é mais uma vez importante que o país perceba, e neste caso que o país a sul do Tejo perceba, que uma ponte em Lisboa, neste aspecto, também lhes vai beneficiar a eles, no que toca à aproximação que existirá entre o Alentejo e o Algarve face a Lisboa, e não é? outra Que não tem de dar a volta tão grande pela E quando pela se 25 começar de a Abril. falar, vamos gastar muito dinheiro, isto não vai dar lucro. Não, isto não são investimentos para dar lucro. Tem que se pensar nas externalidades, nos outros benefícios todos que vai trazer. Vai trazer benefícios ambientais, vai contribuir muito para reduzir a pegada de carbónica, reduzir as emissões de dióxido de carbono e, em cima, estamos a falar de comboios elétricos num país que farta-se produzir energia renovável, quer dizer, portanto... E precisa de baixar muito as importações de combustíveis, que é para ver se melhoramos um bocadinho a nossa balança comercial. Já agora, Diogo, outra das coisas que escreveste sobre este plano de alta velocidade foi o facto de quase todos os projetos de urbanização e das próprias estações foram adjudicados ao mesmo arquiteto, o catalão Juan Busquets, através de ajustes diretos, muito acima do valor. Sim, os contratos eram bem acima dos 20 mil euros, que é o valor máximo estabelecido. Percebes o porquê de só ter sido escolhido este arquiteto para executar todos estes planos? Eu, honestamente, acho que até deve ter sido uma questão prática, que é, já que fez Coimbra, porque é que não faz os outros todos, não é? Já que está habituado, quer dizer, teoricamente, poderia-se pensar nisto, mas custa perceber, e realmente a Ordem dos Arquitetos confronta esta situação, que há a engenharia portuguesa muito boa, a arquitetura portuguesa muito boa, e com certeza também poderiam ter feito estes planos. Porque é que não seja um concurso público? Até poderiam concorrer escritórios mais pequenos, que poderiam se calhar até apresentar propostas mais interessantes a nível financeiro, a nível social, e que depois acabam por não ter oportunidades, porque quem vai fazer estes planos para as estações, que depois têm que ser seguidos pelos engenheiros na altura da construção, são projetos que duram décadas. Portanto, são marcas que lá ficam e, na melhor das hipóteses, ainda podem ganhar um daqueles prémios Valmor e aqueles prémios de arquitetura muito conhecidos, desde que também sejam bastante funcionais, porque às vezes há prémios Valmor para projetos que não são assim tão funcionais, mas acho que vou levar vou ser criticado por acaso a Estação do Oriente, que eu saiba, não ganhou um prémio Valmor, mas efetivamente podia ser muito ser mais funcional, não chover, não fazer tanto frio lá dentro e afins. Nestes dias fomos visitados pelo homem do lugar 61. O Mark? Exatamente, que esteve por Portugal, ele viaja por todo o mundo. Ele ainda está em Portugal, se não estou em erro. Não, já está em Espanha. Já está em Espanha. Já, mas... foi ao Douro, andou no Celta. Encantadíssimo com este país, mas obviamente uma das principais críticas, aliás a principal crítica dele foi mesmo a Estação do Oriente, e sabemos que a estação tem de levar uma grande melhoria para receber a alta velocidade. O levará, supostamente. Ruben, eu tenho pena, é que agora tem-se feito vários anúncios sobre a alta velocidade. É pena que não estejamos também a discutir a alta velocidade entre Porto e Zamora, porque ainda por cima foi um projeto submetido ao Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, pelos vistos, até teria algum interesse, mas o anterior governo disse não nos interessa. E numa região que produz bastante energia, através das barragens, por exemplo, ali perto de Miranda do Douro, mais do que merecia uma compensação histórica por tudo aquilo que contribui para Portugal, mas...
O que leva a uma outra questão, que é o que é feito do Plano Ferroviário Nacional, não é? Porque, de facto, entendeu-se a dado momento pelo governo anterior que o país precisava de um Plano Ferroviário Nacional, que teria força de lei aprovada depois na Assembleia da República, e esse projeto, isso ficou por caminho. Há, de facto, um esboço do Plano Ferroviário Nacional, que até é bastante consensual, e que estava, digamos, a um passo de ser aprovado na Assembleia da República, mas que ainda pode ser terminado. A linha de Trás-os-Montes, que era a linha que tu te referias, constava como proposta desse plano, mas, entretanto, à revelia do Plano Ferroviário Nacional já foi anunciado pelo Governo estes projetos de alta velocidade e, ao que parece, não está a ser feito nada para que o país tenha um documento aprovado na Assembleia da República que defina para as próximas décadas quais são os investimentos ferroviários no país, como teve em tempos para a rede rodoviária. E que ainda está a ser cumprido. Até porque não tenhamos dúvidas que agora há muito ceticismo, como o Carlos Cipriano aqui nos exemplifica neste podcast, e a verdade é que há razões para esse ceticismo, mas nós sabemos de outros casos, de outros países, em que a partir do momento em que se prova que o modelo é funcional e que efetivamente há um país que se aproximou graças à alta velocidade ferroviária, os autarcas, presidentes das CCDRs, obviamente os equivalentes noutros países, pedem que a ferrovia sirva também as suas regiões e os seus concelhos e efetivamente estaríamos numa alteração de ciclo que agora não temos, porque o que vemos é autarcas a pedir estradas. Permite-me que eu contrarie um bocadinho o que acabas de dizer, com um exemplo muito concreto que me chamou a atenção há pouco tempo. E foi uma notícia que eu li na imprensa de Leiria que diz que Leiria vai investir 2,5 milhões de euros para construir um novo terminal rodoviário no centro da cidade. Eu comecei a pensar no seguinte: está previsto que a alta velocidade passe em Leiria e que Leiria tenha uma estação que será ou a estação atual ampliada ou uma nova estação na zona da Barosa, mas seja como for, qualquer das duas estações seria ali o grande centro intermodal daquela cidade. Porquê? Porque se cruzariam a ferrovia convencional, a alta velocidade e, obviamente, também ilustra os autocarros de longo curso, média distância, etc. E, portanto, a haver um investimento numa plataforma intermodal seria para ser feito junto à estação ferroviária de alta velocidade e rede convencional. O que contraria um bocado esta ideia, ou seja, vão, apesar de tudo, investir 2,5 milhões de euros num terminal rodoviário no centro da cidade. Isto pode significar uma de duas coisas, ou ambas duas coisas. Que a Câmara de Leiria não acredita que se faça a segunda fase de alta velocidade? Ora, aí está. Ou significa que a Câmara não acredita que vão ter um dia alta velocidade. Porque se e quando a tiverem, não tínhamos dúvidas que autocarros de longo curso acabam por ter pouca importância ali. E a terem, podem perfeitamente servir através dessa estação, que seria o ideal, não é? Ou não acredita, ou então desconhece a importância que a alta velocidade tem para transportar grandes quantidades de passageiros e que a partir do momento em que haja comboios de alta velocidade em Leiria, a Leiria fica muito perto de todo o resto do país e, portanto, já não será necessário um terminal de 2,5 milhões de euros. Portanto, mais valia a Câmara, digamos, pôr-se de acordo com o IP e tentarem um projeto conjunto intermodal virado para o futuro do que gastar 2,5 milhões de euros dentro da cidade. É claro que a cidade é autónoma, a Câmara é autónoma para tomar este tipo de decisões. Eu, à distância, é que olho para isto e pergunto-me: isto é a prova de que ou não sabem a importância da alta velocidade ou não acreditam que isto se concretize. Até porque nas cidades, normalmente, por toda a Europa, nós vamos a Barcelona e o que é que acontece? O terminal de autocarros de Barcelona fica ao pé da estação Barcelona-Santos. Eu vou a Oslo, na Noruega, o terminal de autocarros de Oslo fica junto à estação de comboios de Oslo. É sempre assim, eles estão juntas. E é o que faz sentido. Em Portugal, naquilo que tu acabas de dizer, temos bons exemplos, que é o caso de Viana do Porto Castelo. Campanha fez isso. Viana do Castelo, penso que Castelo Branco também, tem o terminal rodoviário e ferroviário todos muito próximos. Sim. E depois também há maus exemplos, como é o caso de Torres Vedras, que tinha o terminal rodoviário ao lado da estação e foi pô-lo do outro lado da cidade. E Caldas da Rainha? Caldas da Rainha não está assim muito longe. Digamos que se estivesses num aeroporto internacional, era como ir de uma ponta à outra de um terminal. Portanto, é uma avenida que separa, mas são os 600 metros, não é muito grave. O que eu acho que seria interessante é, se calhar, convidar alguns autarcas para perceber como é que funcionam estes sistemas de transportes um pouco por toda a Europa, fazer uma espécie de visita de estudo, porque ainda há poucos dias houve vários autarcas domingos que estiveram no Brasil, todos entusiasmados por conhecer o Metrobus, o BRT, mas depois, para conhecer o comboio, não surgem convites, porque será? Até assinaram um protocolo e tudo, fizeram grande questão de destacar isso.
Isso também é porque, às vezes, as próprias empresas ferroviárias têm pouco esse... Bem, em primeiro lugar, porque sabem que em Portugal os projetos também são como são e demoram muito tempo, e é mais fácil uma empresa de autocarros ou desse género a convidar autarcas nesse sentido. Mas, efetivamente, fazia falta também este setor mexer-se um bocadinho mais nessa lógica. Entretanto, temos já perguntas do público e vamos a essa parte das perguntas do público. Muito obrigado também por estes vossos contributos, que são muito importantes para nós. A primeira pergunta diz que, tendo em conta a demora na compra dos 117 comboios da CP, aliás, o ministro Miguel Pinto Luz já disse que se houver se essa litigância tiver razão nos tribunais, que o concurso obviamente é anulado, portanto voltamos outra vez à estaca zero neste aspecto, mas tendo em conta esta demora na compra das 117 novas automotoras da CP, consegue a CP ser competitiva apenas com o Alfa, isto na linha de alta velocidade, se bem que estas 117 novas automotoras não seriam para operar nesta linha de alta velocidade. Mas a CP vai conseguir ser competitiva só com o Alfa pendular em 2030, quando existir pelo menos uma linha Porto-Sor que permita viagens em 2 horas entre Lisboa e Porto? A questão é que nem dá para circular, se calhar, com o Alfa. Dá, permite. Ainda hoje isso é que foi dito aqui no debate, que com o Alfa pendular a circular na linha de alta velocidade e tirando partido dos seus 220 a hora em todo o percurso, já se reduzia de uma forma bastante significativa o tempo de viagem. Com que tamanho de túneis? Porque se houver túneis com mais de 5 km de comprimento, o Alfa provavelmente não cumpre os requisitos europeus para circulação. E no projeto ali de Gaia... Com mais de 5 km de comprimento, mas, por exemplo, basta que entrando em Souro e sai em Aveiro, já aí ganhaste bastante tempo, não é? Sim. Agora, a questão do ser competitivo depende da pergunta, quer dizer, será que nessa altura já teremos operadores privados também a circular na linha de alta velocidade? Aí, claramente, a CP fica a perder e, digamos, vai ser muito grave para a CP. Porque a CP, para continuar a ser a CP, e apesar de tudo o que há pouco disse, que não consegue resolver questões comezinhas e pequeninas que deveriam estar resolvidas, mas apesar de tudo a CP, para continuar a existir, tem que estar na alta velocidade. E é um problema, sim senhor, que por causa da contratação pública, tudo o que a empresa é obrigada, aos procedimentos todos para comprar comboios, é um processo moroso, muito complicado, sim, e nunca se sabe se chega ao fim ou não, porque as coisas podem acabar em tribunal pelos concorrentes. Um operador privado é muito fácil, é quase como ir ao stand e comprar comboios. E, portanto, a CPI aí, de facto, fica prejudicada. Já referi isto algumas vezes no podcast, mas eu acho que a propósito disto é muito importante perceber que a concorrência aparecerá. Aliás, no último Sobrecarris ouvimos o ministro espanhol, Óscar Puente, a dizer isso mesmo. A Renfe vai operar assim que tenha oportunidade e, portanto, operará em Portugal com toda a certeza. Será um negócio de luxo para a Renfe também, não tenhamos essa dúvida, mas a questão é, neste momento em Portugal só temos a CP a operar e, portanto, a CP tem a oportunidade de ouro para fidelizar os clientes que tem. Porque a partir do momento em que tenha concorrência, podes perder se a oferta for mais competitiva. Portanto, programas de milhas, fidelização, há mil e uma maneiras. Melhorar a comunicação com os passageiros. As pessoas têm de, a partir do momento em que haja concorrência, ter algum carinho pela marca CP, pelos comboios da CP, sentirem-se recompensadas por preferirem esta empresa. Senão, a partir do momento em que apareça a concorrência, ela vai desaparecer. E nós vimos isso acontecer no setor das rodoviárias, quando apareceu a Flixbus. E a própria Rede Expresso tem programas de fidelização e descontos que promovem, quanto mais viagens se faz, mais barato fica a viagem. E na aviação aconteceu a mesma coisa. Quando a TAP começou a ganhar a concorrência das low cost, também teve que melhorar um bocadinho as coisas, senão... E acho que era importante ainda antes para o choque não ser maior, ou seja, muitas das vezes o choque acontece já quando existe concorrência e depois temos o operador incumbente a ir atrás dos restantes. Neste momento era muito importante que a CP percebesse que, já que é operador único, vamos lá dar corda aos sapatos, porque senão... Sim. As coisas vão perder o mercado. Senão ter a companhia de bandeira. Próxima pergunta. Deveria o Estado promover a chegada do comboio a todas as capitais de distrito, ao invés de promover o centralismo, ao só se focar neste transporte de alta velocidade entre Porto e Lisboa? Aqui, mais uma vez, a linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto não beneficia só Lisboa e Porto. Mas, Carlos... É uma aposta ligar todas as capitais distritos? Sim, aliás, isso era um dos objetivos do Plano Ferroviário Nacional que eu há pouco falei, que era ligar todas as capitais distrito e mais do que isso eram cidades com mínimo 20 mil habitantes teriam que ser servidas por comboio. Alô Viseu.
Ora bem, o que está corretíssimo. Agora, a alta velocidade, nesse aspecto, pode ter aí um papel muito importante, porque, como eu disse há pouco, ao serem uns corredores ferroviários de grande velocidade, autoestradas ferroviárias, como muitas vezes costumo chamar, vão permitir encurtar distâncias entre cidades do interior em relação ao litoral e em relação umas às outras, usando essas linhas de alta velocidade. E, portanto, é perfeitamente compatível as linhas de alta velocidade com a rede convencional e com o chegar com o caminho de ferro às cidades capitais de distrito e que tenham mais de 20 mil habitantes. Também convém que haja boas linhas ferroviárias e bem modernizadas. Porque senão, no limite, eu posso chegar a Coimbra e eu, se quero ir para a Guarda, posso começar a pensar no autocarro. Não, mas tem calma, Diogo, porque eu estou convencido que em 2030, quando houver alta velocidade, nessa altura já terá reaberto a linha da Beira Alta. E será que alguém ganhou a aposta nessa altura? A questão é essa. Nós temos um concurso a decorrer, quem ouve o Sobre Carris habitualmente sabe, que perguntámos quando é que reabriria a linha da Beira Alta e cada vez temos mais pessoas eliminadas porque o prazo vai avançando. Porque junho... E não parece, tendo em conta o estado atual das obras, não parece possível reabrir a linha neste verão. Portanto, largamente ultrapassados todos os prazos, a construção foi mais rápida do que esta modernização que está a acontecer neste momento. Há aqui mais uma última questão, porque há alguém que diz que, na sua opinião, continuamos a discutir temas e infraestruturas que deviam ser estruturantes no muito longo prazo, mas não temos esses planos do longo prazo. Porque é que não estamos já a discutir onde é que vamos estar em 2050? Eu penso que o Plano Ferroviário Nacional era um bocadinho também tinha também esse objetivo, esse horizonte. Não é? E depois também pensar um bocadinho para além deste comboio e pensar a mobilidade como um todo, não é? Onde é que nós queremos estar com esses transportes de última milha? Porque, obviamente, que, por exemplo, soluções de metrobus podem fazer sentido ligarem uma estação ferroviária a alguns bairros de algumas cidades, em outras cidades de média dimensão. Mas sobre isso daremos mais detalhes em próxima... Sobre isso. Portanto, a questão aqui é mesmo o que é que temos a dizer sobre esta ausência de planeamento no longo prazo e por estarmos mandamos datas para a frente, mas são projetos que têm pouca estruturação entre si e mesmo estes planos que foram apresentados nesta terça-feira são pouco pergunta, concretos. Carlos, tu fizeste uma pergunta durante o debate, tu lembras qual foi a pergunta que fizeste sobre a questão do planeamento? Porque acho que é uma ótima pergunta para tu recordares a quem eventualmente só está a ver ou a ouvir agora o nosso episódio, que tinha exatamente a ver com a questão do planeamento e quais são as entidades que devem tratar desse planeamento. Nós tivemos um convidado, Francisco Furtado, especialista em transportes, que pertence ao Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospectiva da Administração Pública, onde a palavra-chave aqui penso que é perspectiva, que é explorar o futuro, ver o que é que vai acontecer no futuro, onde, entre outras coisas, ele falou num estudo sobre as mega tendências para 2050. Obviamente que quando se estudam coisas deste tipo, a tão longo prazo, obviamente que a ferrovia tem que estar aí também metida, não é? Mas mesmo assim, aquilo que neste momento já está definido no Plano Ferroviário Nacional, eu penso que responde à pergunta que foi feita. De facto, 2050 já é a longo prazo, não é? E ainda por cima, nos tempos de incerteza, hoje em dia, também não penso que não se pode ir muito para além disso. E se, como é consensualmente aceito... São 25 anos, não é? Nós estamos a falar quase como se fossem 50 anos. Mas seja como for, quer dizer, se se pretende que seja a ferrovia pesada o meio de transporte preferencial das pessoas no país e que depois seja complementado com o autocarro, com os metrobuses, etc. Se pretende replicar aquilo que acontece, por exemplo, numa Suíça ou numa Holanda, em que de facto as pessoas, quando pensam em viajar, pensam no comboio, porque é o transporte óbvio e que movimenta milhões de pessoas. E, portanto, se queremos replicar isso em Portugal, obviamente que o Plano Ferroviário Nacional já contempla isso num horizonte muito largo. Agora, a minha dúvida é a de sempre. Vai-se concretizar, eu mantenho o meu A questão é que, para lá do Plano Ferroviário Nacional, se calhar tem de haver um plano de mobilidade nacional que integre todos os meios de transporte, porque para nós cumprirmos para chegarmos à neutralidade carbónica em 2050, que é o que estabelece a União Europeia, nós temos de manter os níveis de mobilidade, só que em vez de termos mobilidade individual, tem que ser mobilidade coletiva e partilhada. E isto, por exemplo, tem a ver com deixarmos de usar o avião não só para fazer Lisboa-Porto, como, por exemplo, Porto Faro. E isso tem a ver com não ter um tabuleiro rodoviário na terceira travessia do Tejo.
onde vai aumentar a quantidade de automóveis que Sim, vão porque vai ser entrar em tentador, Lisboa. por mais que se meta portagens. Obviamente. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, eu sou o Ruben Martins e hoje gravámos ao vivo neste Entre Linhas, a festa do ferroviário que está na sua 3ª edição. Muito obrigado aos que estiveram connosco a assistir aqui neste auditório. Até ao próximo episódio. Um abraço. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado. O público fica no ouvido.